do dia 25/3, né? Primeira aula virtual no ano de 2021. Num primeiro momento, eu gostaria de compartilhar com vocês, atendendo a alguns pedidos, a correção da prova, tá? Eu acho que não houve compreensão do que eu estava perguntando. Eu tenho como até quantificar isso, que é justamente o que aconteceu em termos de consulta. Tá? Houve consultas na prova. Claro que houve consultas porque você estava em casa com o texto. Então, houve consulta em relação ao texto, tanto é que alguns transcreveram, tá, textos na prova, sem emitir a opinião sua. E aí é o seguinte, transcrever um texto sem nem sequer colocar entre aspas, o que já é por si um erro, tá? Mas também houve consultas com o colega. E eu sei que houve por quê? Qual é o sintoma que eu observei? Bom, primeiro que teve provas iguais, tá? Inclusive tão iguais que têm até os mesmos erros de português. E eu posso, inclusive, apontar, tá, quais provas são iguais. Tem como fazer isso. Agora, não sei quem fez, quem é que fez, mas tem provas iguais? Tem. Outro ponto é que as questões de múltipla escolha, cerca de 70% dos alunos teve como resposta uma sequência única. Tá? Ou seja, marcaram letra B, letra E, letra A e letra B. Houve essa sequência muito repetida, como também houve a sequência B, D, E e C. Então, essa sequência também repetiu demais. Então, quer dizer que houve comunicação entre vocês, de maneira que parece-me que houve uma troca de informações aí. Não tem como eu provar isso, não tem como eu condenar isso. No entanto, a gente faz a prova na confiança de que nós estamos mexendo com adultos. O objetivo da prova é justamente eu entender se vocês estão acompanhando ou não o conteúdo. O objetivo da prova não é nem sequer dar nota. Tá? A nota é um acidente da prova. O objetivo de qualquer avaliação é: eu fiz um planejamento, tá? Eu apliquei o planejamento e eu vou ver se esse planejamento aplicado teve resultados. E como é que você mede resultados? Você mede resultado com uma avaliação, para que você possa, inclusive, replanejar ou tirar, reforçar alguns pontos que não estão adequados. Então, se você, por exemplo, transcreve um texto inteiro, mas não fala o que você entendeu, eu não consigo avaliar isso. Feito essas observações iniciais, vamos à primeira pergunta. Tá? Bom, a primeira pergunta: o currículo é uma praxis, não um objeto estático. Enquanto praxis é a expressão da função socializadora e cultural da educação. Por isso, as funções que o currículo cumpre, como expressão do projeto cultural e da socialização, são realizadas por meio de seus conteúdos, de seu formato e das práticas que gera em torno de si. Desse modo, analisar os currículos concretos significa estudá-los no contexto em que se configuram e através do qual expressam em práticas educativas. O texto está em itálico, ele não está entre aspas, ele está em itálico, quer dizer que ele foi retirado
do nosso texto base. Eu só não citei a fonte aqui que não precisava, por ser uma prova sobre esse texto. Bom, se o currículo, aí vem a pergunta. Então, o texto é apenas para contextualizar, tá? Se o currículo está vinculado ao contexto histórico, econômico e político de uma determinada época, explique qual fenômeno pode ser apontado como necessário para o surgimento de um currículo. Muito bem. Você tem que fazer uma explicação, tá? Explicar qual o fenômeno e como esse fenômeno promoveu o surgimento do currículo. Bom, nós vimos pelas nossas aulas que na passagem da Idade Média para o mundo moderno, começou a surgir as escolas, tá? As escolas começaram a surgir, cada escola tinha o seu próprio currículo. Então, o currículo da escola, ele surgiu aqui na passagem da Idade Média para o moderno. Surge um currículo, só que esse currículo ainda não é um currículo único. Cada escola tem o seu currículo conforme as suas crenças. Então, aqui existe uma ideia de currículo, mas esse currículo ainda é disperso e é ligado a interesses religiosos, a interesses políticos, a interesses econômicos, indistintamente. Então, não existe aqui ainda uma ideia de currículo. Essas escolas da Idade Média, que começa lá no século XVI, no 14, 15, 16 e vai até o século 19 ou 18, né? É um currículo que atende a uma elite, de certa forma atende a um grupo de comerciantes. Tá? Os comerciantes precisam de pessoas que saibam ler e escrever, fazer apontamentos, então isso está beleza, as escolas ainda atendem a esse objetivo. A partir do século XVIII, tá? Começa a acontecer no mundo um fenômeno, e é aqui que vai surgir esse fenômeno. Que fenômeno é esse? Revolução Industrial. Este é o fenômeno. Nós vimos isso em sala de aula. Tá? Então, a Revolução Industrial vai precisar de mão de obra qualificada, e mão de obra qualificada não quer dizer somente técnica, mas também pessoas que obedeçam regras, tá? Que saiba viver em sociedade, que tenha urbanidade, daí então tem urbanidade, tá? Que tenha uma cultura mais apropriada para atender a esses empresários da indústria. E é justamente aqui, devido a esse fato, que vai haver uma tentativa, e digamos assim, uma tentativa real, concreta e, digamos, de certa forma positiva, e que deu certo, que é a criação de um currículo único. Então, o currículo único, uma teoria sobre o currículo, nasceu com a Revolução Industrial. Era isso. Você poderia dizer daqui para frente, explicar daqui para frente. Qual o fenômeno? O fenômeno é a Revolução Industrial. E por que ele exige o surgimento do currículo? Porque os empresários precisavam de mão de obra qualificada, de pessoas que vivessem em sociedade, que seguissem certas regras urbanas, culturais, para trabalhar nas indústrias. Pronto. Está respondida a questão. Teve alunos que buscou textos inteiros, colocou lá e não respondeu. Teve alunos que, inclusive, reproduziu esse texto que está aqui como resposta. Isso não responde a questão, gente. Tá? Então, infelizmente, tá? A coisa não desenvolveu aí. Tá? Então, esta é a primeira pergunta. Alguma dúvida nessa pergunta?
Posso ir para frente? Pode. Tá. Segunda pergunta, segunda questão. O currículo tradicional tem como característica principal sua vinculação com a noção de competência. Isso está claríssimo no texto e está também claríssimo naquele quadro que eu passei para vocês na nossa última aula. Isso pode ser apontado como expressão da ligação da concepção de escola vinculado à noção de administração. Qual é a consequência desta concepção para o currículo escolar? Gente, a pergunta é direta. Qual é a consequência desta concepção de currículo? Qual o currículo? Currículo tradicional. Então, se eu tenho um currículo que está baseado na administração, então aquelas pessoas que não se adequam, né, que não está adequada a esse modelo de escola, a esse modelo curricular, né, ela vai ser simplesmente eliminada. Tá? Vai tomar bomba, tá? Vai ser reprovada, vai até desistir. Então ela vai ser eliminada. Ou seja, esta é uma consequência. Você poderia colocar só essa? Só. Por exemplo. Tá? Então o modelo administrativo tem um padrão, estabelece um padrão e quem não se adequa a esse padrão está fora. Pronto. Outra questão. Esse modelo de administração vai ter, então, uma nota que vai dizer você aprendeu. Tá? Olha só como é que é consequência disso. Eu acho que a turma está achando que prova é para dar nota. Só isso. Para dizer que você aprendeu. A nota não diz que você aprendeu. O que nós queremos saber é se você compreendeu. Se você compreendeu a questão, para mim, aí eu emito uma nota nesse valor da compreensão. E não na questão da capacidade de articulação que você teve de cópia de resposta de outro colega. A mudança hoje é outra, gente. Vocês estão acostumados com essa ideia de que você aprendeu, respondeu certinho, o mesmo padrão, tem um padrão de resposta. Não tem um padrão de resposta aqui. Então, olha só, a administração, ela, quando você aplica a educação, ela vai medir, mensurar os mais qualificados. Tá? E aí, interessante, né? Você pode até ser desonesto, mas se você tirou nota boa, você é mais qualificado. Nem sempre a pessoa que tem nota maior, nota sabe mais. Tá? Então, isso é fato. Então é o seguinte, essa é uma consequência. Você cai no legalismo de medir. Outro ponto importante é que, nesse modelo de currículo tradicional, que ele é baseado na administração, ele forma pessoas capazes de repetir, né, de reproduzir, não de questionar, né, não de criticar. Você não vai criticar, você não vai questionar, você tem que obedecer. Tá? É isso que é mais importante. Seguir a regra, seguir a norma. Então, olha só quantas consequências você tem aí nesse modelo administrativo. Sem contar que esse modelo de educação vai reproduzir a cultura dominante como única verdadeira. Única verdadeira. Então vai desconsidera a cultura do outro. Tá? E de modo específico, desconsidera também a cultura da outra, porque a mulher não tinha nesse modelo vez nem voz. As mulheres eram excluídas deste modelo educacional. As mulheres nessa época tinham o quê? Aula de crochê, de tricô, de receber, de piano, de bons costumes, de boas maneiras para serem mulheres do lar, prendas domésticas.
Então, nesse modelo de currículo tradicional, não tem lugar para a mulher. Tá? Então, isso são consequências dessa concepção. Tá, você pode concordar com isso, ou discordar disso, ou seja, gostar desse modelo é direito seu. O que eu estou dizendo aqui é quais são as consequências desse modelo. Então você pode dizer exclusão social, você pode dizer criação de padrões estabelecidos especificamente, reprodução do modelo cultural machista, branco, masculino e assim por diante. Você pode dizer o que você quiser, tá? Então não existe um padrão de resposta. Eu vou aproveitar e aproveitei o máximo que eu pude, tá? Então vocês vão ver na correção da prova que eu aproveitei o máximo que eu pude das questões que vocês colocaram, tá? Mas tinha algumas que estavam fora demais da conta. Agora, todo mundo que respondeu, mesmo que estava muito fora, eu dei meio ponto. No mínimo meio ponto. Agora, total é pouquíssimas pessoas, tá? Em cada questão. Cada questão valia 2,2, sendo que a quarta questão 2,4. O restante é 2,2 e as múltiplas escolha 1,5. Padronizei tudo. Tá? Questão 3. Alguma dúvida na questão 2? Fonte. Oi. Formar os indivíduos para determinadas profissões seria uma consequência? Pode ser, mas sozinho não. Porque qualquer outro modelo educacional também forma para profissões. Né? Até hoje, nos modelos atuais de educação, nós preparamos as pessoas para o mercado. Só que uma coisa é para você preparar para o mercado de modo crítico, de modo analítico. É uma coisa. Outra coisa para você reproduzir só, não dá. Né? Então não é só a questão da profissão, ele não se encaixa somente nesse modelo. Todos os modelos trabalham com a profissão. Entendeu? Bom, questão 3. Entre os anos 60 e 80, o mundo viveu um período de polarização entre capitalismo e socialismo. Esse é o contexto histórico. Tá? Esta mudança na esfera política trouxe consequências em várias áreas da vida humana, tanto nas relações sociais, nas relações trabalhistas, no desenvolvimento das ciências e também na concepção de educação. Ok, tudo bem. Em última análise, no campo da teoria do currículo, fez surgir as chamadas teorias críticas do currículo. Bom, eu contextualizei, tá? Fiz a contextualização e afirmei aqui que no campo da teoria do currículo surgiu as teorias críticas. Ok, beleza. Até aqui, novidade nenhuma. Quanto a este campo específico, qual campo? Teoria do currículo. Teorias críticas do currículo, vimos não só a crítica direta aos princípios fundantes da teoria. Ó, já deu notícia que está 10 minutos acabando o tempo. Né? Deu princípios fundantes da teoria tradicional. Mas uma série de inovações no sentido de tornar o currículo mais próximo da realidade das pessoas, de modo a particular das pessoas que habitam os grandes centros urbanos. Pronto, contextualizei tudo, falei que chama a atenção de vocês. Olha, houve um esforço enorme, tá? Um esforço enorme em pegar o currículo tradicional e adaptá-lo a uma realidade urbana, dos grandes centros urbanos. Aí eu fiz a pergunta, agora vem a pergunta. Quais os aspectos da cultura ou, dica aqui, olha, das culturas podem ser observadas na elaboração dos currículos neste período? Bom, o que você tinha que responder aqui? Quais os aspectos da cultura? Primeiro ponto é criticar a cultura dominante. Esse é o primeiro ponto, tá? Vai fazer uma crítica da cultura dominante e vai tentar introduzir
introduzir e valorizar as diversas culturas presentes na sociedade. Esses são os dois pontos. O primeiro, você critica a cultura dominante, dizendo que ela não é cultura superior, ela é uma cultura que foi valorizada, mas que existe também outros elementos culturais que estão presentes na sociedade que têm o mesmo valor que a cultura dominante. Embora, nesse contexto ainda permaneceu aqui o contraponto entre cultura dominante ou cultura superior e cultura inferior. Então, esses dois pontos, a cultura superior e a cultura inferior, ainda perpetuou mesmo nesse período de crítica. Tá? Mas o objetivo aqui era introduzir outros valores culturais. Ou seja, para aproximar a realidade, a realidade dos alunos, porque esse é o objetivo aqui, olha, dos centros urbanos, dos alunos com o que se estuda, a realidade da escola, o que se estuda. Então, o que acontece? A realidade dos alunos com a diversidade cultural passou a ser considerada. Detalhe importante, não quer dizer que ela ganhou o status, o mesmo status da cultura dominante. A cultura dominante permaneceu ainda como alta cultura, como cultura superior. Mas aqui já tem um esforço contínuo para introduzir e valorizar a diversidade cultural, os valores culturais da classe média, da classe C, da classe D, da classe E. Então, começou a trazer a realidade dos alunos para dentro dos currículos. Está longe de ser o ideal. E nesse ponto você poderia até fundamentar a sua resposta dizendo que tudo isso foi graças à sociologia. Se no modelo anterior, na tradicional, era a administração, aqui agora é a sociologia que é mais importante. Porque é preciso compreender as comunidades, a realidade dos alunos, a sociedade, para trazer essa cultura para dentro da escola. Pronto, respondida a questão. Alguma dúvida? Essa bagunça minha aqui no quadro? Quarta questão, e essa, então até aqui vale 2.2 cada questão. Quarta questão vale 2.4. E por que ela vale 2.4? Porque ela é a teoria atual. É o que está em vigor hoje. Tá? Com a derrocada do socialismo da ex-União Soviética, União das Repúblicas Soviéticas, em 81, o mundo assistiu à ascensão do neoliberalismo. Com esta nova forma de se relacionar com a economia, com o comércio, com a informação, as teorias do currículo ganham novas perspectivas. O multiculturalismo. Contextualizei e dei para vocês aqui a chave de leitura. O multiculturalismo, galera, vem da antropologia. Da antropologia. Tá? Então agora não é mais a administração, não é mais sociologia. É o quê? É a antropologia que está em vigor. Aí você vai, a pergunta foi para você explicar, ao comando aqui, ó, explique que aspectos do multiculturalismo aparecem com maior evidência dentro das teorias do currículo. Muito bem. Bom, a diversidade cultural aparece na sociologia. O multiculturalismo aparece com a antropologia. Então aqui nós temos
questões de gênero, e quando eu falo questões de gênero aqui, não estou falando de opção sexual, eu estou falando de questão de homem versus mulher no mercado de trabalho, por exemplo, tá? No sexismo da profissão, tá? A presença de profissões que são masculinas, né? Das profissões, tá? E femininas. Existe um preconceito em mulher dirigindo ônibus, por exemplo, em mulher caminhoneira, por exemplo. Isso não quer dizer que não existe, tá? Existe. Tá? Então, a questão de trabalho de homem e trabalho de mulher. Então, isso são questões de gênero. Não estou pensando aqui em opção sexual ainda. Tá? Outra questão que é muito forte, que aparece com muita evidência, outro aspecto que aparece com muita evidência, a questão de raça. Tá? Aí nós temos aqui o movimento negro, por exemplo, que vai trazer isso com muita força para dentro das escolas, o Dia da Consciência Negra, né? A questão, até mesmo, agora sim eu vou entrar na questão da sexualidade, que é um debate, que é um debate que está presente. Você pode até não gostar dele, é direito seu, tá? Mas que ele está aí, tá. Então é isso que é importante você levar em consideração. A sexualidade, o debate sobre a sexualidade está aí. A questão do LGBT, tá? E mais alguma coisa que tem agora, né? Então tem um monte de sigla agora, mas isso está presente na sociedade hoje. A gente tem um maior milindre para lidar com isso em sala de aula, na educação infantil, então, nem toca nesse assunto, mas nós temos que saber que isso está na pauta do dia das pedagogias atuais. Isso é um problema da sociedade atual, e se é um problema da sociedade atual, vai impactar a escola e, claro, que vai impactar o currículo. Tá? Então, aqui eu coloquei 3 aspectos que são mais discutidos. A questão das minorias, por exemplo, a questão dos quilombolas, a questão indígena, a educação rural. São elementos, gente, são aspectos desse multiculturalismo, tá? Presente nos currículos hoje. E, claro, aqui nós temos a multiplicidade de culturas, onde nenhuma cultura é superior. Todas as culturas têm o mesmo peso dentro desse currículo. Então, olha só. A minha prova seguiu a cronologia da matéria dada desde o primeiro dia de aula até agora. E o que eu fiz na prova? Eu peguei a cronologia da aula e fiz uma questão de cada etapa. Questão de múltipla escolha. Questão 5 é o seguinte. As teorias críticas preocupam-se em desenvolver conceitos que permitem compreender com base em uma análise marxista o que o currículo faz. No desenvolvimento desses conceitos, existiu uma ligação entre educação e ideologia. Além disso, vários pensadores elaboraram teorias que foram identificadas como críticas, e, embora tivesse uma linha semelhante de pensamento, apresentavam suas individualidades. Analise as afirmativas dos teóricos do currículo, descritas abaixo, julgue-as e depois assinale a opção correta. Bom, aqui no caso você teria que analisar um por um. Se você tivesse pegado aquele quadro meu, que eu coloquei para vocês lá, e olhando essa questão um por um e olhando o quadro, vocês responderiam corretamente essa questão. A resposta dessa questão está naquele quadro, na coluna do meio. Olha só, primeira afirmativa. Para os sociólogos Bourdieu e Passeron, a cultura dominante é a cultura que dá suporte ao currículo e, por isso, muitos códigos desta cultura são indecifráveis para os indivíduos de outras culturas, promovendo sua exclusão ou seu fracasso escolar. Esses 2 pensadores fazem essa afirmativa, é aí que você tinha que analisar.
Ou essa afirmativa é de outros pensadores? 2. Para Althusser, embora a escola seja um aparelho ideológico do sistema capitalista, ela, a escola, pode se transformar também em um entrave à reprodução ideológica, dependendo, em grande parte, da consciência crítica dos professores. Somente os professores, eles, podem ditar os rumos da escola. Isso é do Althusser. Analisar isso lá. Olha o quadro que eu mandei para vocês e analisa. 3. Paulo Freire, embora não tenha elaborado significativo trabalho no campo do currículo, contribui para a perspectiva curricular ao afirmar que o currículo, em muitos casos, contribui para uma educação bancária. Por esse motivo, seria preciso que o currículo conduzisse a uma educação libertadora, onde o aluno fosse sujeito do seu próprio conhecimento e de seus saberes. Eu falei isso 2 vezes na sala. Então, esta alternativa ela está completamente perfeita. Então, a letra 3, a análise 3 está correta. Eu não preciso nem consultar, tá? Mas essa aqui, está correta. Olha só, já a partida correta, então eu já eliminei a letra A, já eliminei a letra D. Porque não tem 3, tá? Não tem 3. Basil Bernstein preconiza a necessidade de uma visão de conjunto, ou seja, estrutural do currículo, considerando o diálogo e a tolerância entre os mais diversas, variadas culturas vivenciadas dentro da escola. Tolerância não é da corrente crítica. Tá? É da corrente liberal. Então, Basil Bernstein não disse isso. Bom, se não disse isso, a letra E, então, também está errada. Tá? Então, eu estou partindo do pressuposto que aqui tem um caminho para você seguir. Então, só faltou letra B e letra C. E a número 1, Bourdieu e Passeron não afirma essa questão que o currículo exclui. Ele não está preocupado com isso. Esses dois estão preocupados com os arquétipos sociais, com a sociedade, tá? Então, com os valores da sociedade. Então, não é por questão política. Então, aqui, a resposta correta é a letra B de bola. Tá? Se você pegasse aqui a tabela que eu mandei para vocês na segunda coluna, você teria a resposta ali. Mas alguns preferiram copiar. Tá? Tem aluno que até apagou a correta e marcou a errada. Mas tudo bem. Questão 6. Para se analisar as teorias pós-críticas, devemos considerar o aspecto multiculturalista, que considera a diversidade das formas culturais no mundo contemporâneo e sua presença na sociedade atual. O multiculturalismo é próprio do estudo da antropologia e postula que nenhuma cultura pode ser julgada superior à outra. Desta forma, considerando o currículo escolar, o multiculturalismo aparece como um movimento contra o currículo universitário tradicional, que privilegiava a cultura branca, masculina, europeia e heterossexual, ou seja, a cultura do grupo social dominante. A partir desta análise, é preciso considerar que existem 2 perspectivas em desenvolvimento na atualidade. Assinale a alternativa abaixo que expressa a perspectiva mais crítica. Letra A. Defende as ideias de tolerância, respeito e convivência harmoniosa entre as culturas. Tolerância, respeito e convivência harmoniosa transformam as relações de poder. A cultura dominante deve fazer o papel de permitir que outras formas culturais tivessem seu espaço dentro do currículo e do processo educacional. Defende a ideia de que a desigualdade em matéria de educação e currículo vai muito além dos aspectos culturais, mas envolve questões de gênero, raça, sexo como elementos determinantes da cultura.
não basta saber se algo é ou não verdadeiro, mas sim qual o processo que transformou determinado saber em algo a ser aceito como verdadeiro. Bom, nesse caso aqui, gente, todos estes aspectos aqui, até aqui, tá? Mesmo esse aqui nem tanto, o D nem tanto, tá? O D tem uma possibilidade, tá? Mas esses três de cima aqui são da teoria crítica, não da teoria contemporânea multiculturalista, tá? Da pós-crítica. Isso aqui são da teoria crítica. Esse daqui, ele é da pós-crítica. Mas defende a ideia de desigualdade. Defende essa ideia de desigualdade? Não seria de igualdade? Tem que ler atento a questão. Então, esta é a opção correta, porque não basta saber se algo é ou não verdadeiro, tá? Mas saber por que algo é verdadeiro e por que algo não é verdadeiro. A partir daí, nós podemos fazer a nossa análise crítica, tá? Na teoria pós-crítica, eu não tenho que saber só se é ou não verdadeiro, mas por que é verdadeiro? Por que não é verdadeiro? Qual foi o processo que transformou tal saber em verdade, tal saber não verdadeiro? Tá? Vou dar um exemplo claro aí. A cloroquina, que está aí agora. Houve um processo para saber se ele é verdadeiro ou não. A ciência disse, a ciência comprovou que a cloroquina não resolve o problema. Tem pessoas que ainda tomam cloroquina e aceitam cloroquina, e tem alguns que estão morrendo por causa dela. Tá? Mas veja bem, há um processo. Não quero saber se ele é verdadeiro ou falso, quero saber como é que aconteceu isso. Tá? Então, nessa teoria pós-crítica, o que é importante é isso. Questão 7. Devemos desconsiderar os discursos educacionais totalmente vindos da lógica mercadológica, que entram sua análise em uma visão fragmentada da sociedade, negligenciando o fato de que a educação é um fenômeno social, cultural, político, econômico, que, como tal, não pode ser pensado fora desses condicionantes. Ou seja, se você começa a fragmentar, o problema da educação é o professor, é o aluno, é tal coisa, é a pobreza, é a miséria, você tira fora do contexto maior. Não é só miséria, tá? Então, o que isso gera? A criminalização da educação gera a criminalização da educação pública como algo ruim, de baixa qualidade, justificando e fortalecendo o desenvolvimento de uma educação privada como algo de melhor qualidade? Ela possibilita isso, essa crítica? A transformação dos alunos de baixa renda como culpados de sua posição inferior, de inferioridade, uma vez que as oportunidades sociais são as mesmas para todos? A vitimização da sociedade como refém da educação de péssima qualidade, como resultante da falta de preparação dos professores ou de uma lógica socialista de educação. A transformação do professor e do aluno de baixa renda como responsáveis pela existência de desigualdades presentes na sociedade. A naturalização da desigualdade como fator inerente a qual o sistema econômico e político independe da ideologia dominante. Qual das opções está correta? Está muito próximo das opções. Então, tá? Mas qual delas aí realmente é a correta? Então, o que vocês marcaram? A maioria marcou. A. Pois é, a maioria marcou A. Eu penso que seria A também. Aham. Mas se você comparar a A com a B, não está muito parecido, não? Então, eu fiquei na dúvida, Fonte. E a C, não está muito parecido? Porque fala
Na matéria fala muito de escola, mas também fala de aluno, fala de professor. Pois é, tá? Porque a visão fragmentada. Pontes, Oi. eu acho que a gente foi mais pelo lado da alternativa letra A, porque foi o que o senhor falou mais na sala, viu? Aí eu acho que a gente levou mais por esse lado. Sei. Pois é, tá? É interessante essas questões, né? Mas olha só, quem é o culpado da educação de baixa qualidade? Hum? Não é o professor e o aluno? Eles não são responsáveis? Eles não são culpados? Não é assim que falam? Mas e a questão social? Nem sempre é a culpa do professor ou do aluno. Então, Não tem aí o seguinte, olha só, nós temos uma questão importante aqui embaixo que vocês não consideraram. Parece que é natural a desigualdade, não é um problema político, não é um problema econômico, não é um fator somente problema político, não depende da ideologia dominante. Isso é natural ter pobres entre vós. Esse discurso de fragmentação não deixa natural a ideia de desigualdade? Busca, inclusive, na Bíblia a justificação disso. Pobre vós sempre tereis entre vós. É natural. Ou será que é uma ideologia para ter pobre? Tem que ter pobre. Por que nós não podemos nunca ter nossas coisas, gente? Não é uma disparidade administrativa do governo nosso, não? É natural ser pobre? Eu não acho natural, não. Eu acho que isso é construído ideologicamente. Tá vendo a discussão séria essa questão? Então a resposta correta dessa questão não é a letra A, é a letra E. Ou é a letra A? Ainda. Tá vendo? Não é uma questão fácil de analisar, não. Pois é. Porque eu acho sim, porque a gente também não quer ser pobre, porque a gente quer, não. A gente quiser, você não trabalha muito? Trabalho. Ah, pois então. Por que você não sai da pobreza? A culpa é sua. Não, a culpa é do professor e dos alunos, tá? Não é sua, não, viu? Não, é a condição que me deixa eu na situação que estou. Ah, tá vendo que a coisa é muito mais séria? Pois é, então, porque, vamos pôr, se eu não tenho condição de comer uma picanha, eu compro. Ai, meu Deus, eu compro o quê? Um figo, sei lá. Ah, você come bicho de peito de frango, tá pronto. Né? Mais barato. Mas o que é interessante é isso, aqui esse discurso naturaliza. Mas na realidade, em relação à escola, tá? Nós estamos pensando aqui na questão da educação, um fenômeno que existe na educação. O que existe na realidade, gente, não é a letra E, não, é a letra D. Na realidade, existe uma culpa do professor e do aluno. Problema de educação é problema do professor e do aluno. A escola pública é ruim porque os professores são ruins, porque os alunos são pobres. A culpa é da vítima. Entendeu a lógica? A culpa é da vítima. Ou seja, nós não estamos tendo aula agora na escola pública porque os alunos não têm telefone celular. A culpa é dos alunos. Que dó. Mas é isso que eles pensam, viu? Tá vendo? Eu não concordo. Nossa, eu também não concordo, não, mas essa visão fragmentada gera esse tipo de reflexão. Então é isso que você tem que entender. Que a visão fragmentada dessa sociedade, desse jeito, como vem vendo, isso não é culpa do governo, isso não é culpa do empresário, isso não é culpa da economia, isso não é culpa do mercado internacional, isso é culpa do professor que é um preguiçoso, que não estuda, e do aluno que não tem nada, que não tem responsabilidade com a educação. Então a escola pública é escola de fracassados. E tanto é assim que pergunta, você trabalha com o quê?
Eu sou professor, só isso você faz? Ô, gente, tem pessoas fazendo campanha para nós voltarmos à sala de aula com os alunos porque os professores estão à toa em casa. Eu fiquei aqui em casa hoje, eu estou o dia inteiro sentado aqui nessa mesa, desde até amanhã, atendendo aluno, resolvendo problema de escola. Então, e aí vem a questão, não, a culpa é do professor. Tá? Acaba condenando a gente. Então, a resposta é a letra D. Tá? E por último, a última questão tem um erro nela. Eu corrigi ela no dia da prova, no grupo. É uma questão, apenas um erro material, mas dá para saber aqui claramente, aqui começa a letra maiúscula, é 1, aqui é 2, aqui é 3 e aqui é 4. É só isso. Esse é o erro material. Tá? Não caberia anular essa questão por isso. Até mesmo porque assim porque para mim já estava certo, na hora que passou do Word para cá, ela veio assim. Tá? Então o que acontece? Aqui você tinha que analisar cada um desses aspectos, comparando com o texto acima e responder abaixo. Tá? Aí vem assim, ó. A principal força da educação reside paradoxalmente na sua fragilidade, ou seja, nos seus ritmos próprios e geralmente lentos. Gente, não dá para educar ninguém correndo. Educação é lento. Inclusive eu falei na sala de aula, é a síndrome da bunda chata. Você tem que sentar, tem que ler. Então, eu estou sentindo na turma que a turma precisa aprender a ler. E eu vou mudar a estratégia com a turma a partir da aula de hoje. Eu quero forçar vocês a lerem. Eu tenho certeza, se vocês começarem a ler com maior qualidade, vocês vão superar as dificuldades que vocês têm. Dificuldade na escrita, dificuldade na compreensão, na análise, na discussão. Para isso, tem que ter leitura. E se vocês deixarem a gente fazer isso, vocês vão ganhar muito. Nós sabemos já, eu consegui agora identificar qual é o grande problema da turma. O grande problema da turma, e eu vou falar de todos, tá? Não é de um mais, de um menos, não, de todos. E não é criticando ninguém, não. Nós identificamos um problema. A turma tem dificuldade com leitura. Nós temos que sanar a dificuldade de leitura. Então, nós temos um texto para ler agora e nós vamos lê-lo juntos. Mas eu quero que vocês também se comprometam na leitura individual, porque senão a coisa não vai funcionar. Tá? Então, isso é um ritmo próprio nosso, é lento. E por ser lento, essa é a nossa fragilidade e essa é a nossa força. Na incerteza e na falta de resultados imediatos e espetaculares, nos seus continuados processos de diálogo e convivialidade, nós vimos o quanto que é importante nos encontrarmos fisicamente para ter aula. Nós não queríamos estar aqui online novamente. Nem vocês, nem nós professores. Vocês sabem disso. Nós só estamos à distância porque não tem outro jeito. Tá? Os quais partem do princípio de que ninguém educa, ninguém forma ou muda alguém rapidamente e à força. Ninguém faz isso. Como diz o autor, isso ocorre porque a educação exige sempre participação ativa dos sujeitos. Não resolve eu querer transformar vocês em leitores se vocês não participarem desse processo. Então, olha, um aluno só aprende quando ele quer. Lembra disso. Você não pode ser aluno. Você tem que ser estudante. Primeira aula nossa. Tá? Aí vem. A partir das ideias contidas no texto acima, analise alternativas abaixo. Letra A. Primeiro, a educação pressupõe um processo duradouro, contínuo, longo de convivência entre os sujeitos, de modo a promover interações que solidifiquem determinados saberes e práticas que acabam por transformar
perspectivas e trajetórias. Concorda com isso? Está de acordo com o texto? Está. Então, essa questão está correta. Tá? Então, aqui, olha, já pode eliminar a letra D, tá? E já pode eliminar a letra E, porque todas estão erradas, então essas duas estão fora. Então, olha, só pode A, B ou C. Letra 2, questão 2. As múltiplas dimensões do processo educativo, a participação ativa dos alunos e alunas e de seus saberes na prática escolares têm sido sistematicamente ignorados, permitindo assim a visão fragmentária da sociedade e da própria educação. Isso está verdadeiro? Está. Infelizmente, até agora, os alunos foram ignorados. E por serem ignorados, têm uma visão errada da sociedade. Então, isso aqui está correto. 1 e 2 estão corretos. Então, olha, pode ser letra B, não é letra C. Então, pode ser letra B e pode ser letra A. A força da educação reside na ideia de que não é possível implementar de modo completo ou acabado nenhum projeto totalizante diretivo, uma vez que se trata de um processo que lidam com diversos sujeitos por um longo período de tempo. Gente, você pode me enganar durante um período, mas você não vai me enganar o tempo inteiro. Tá? Você pode apertar que vai sair pelos dedos. Essa opção está correta também. Tá? Então, a alternativa correta é todas as alternativas estão corretas. Logo, a questão 4, a participação ativa dos sujeitos. O educando no processo educativo tira do professor a possibilidade de exercer total controle do processo de ensino. O professor não tem total controle, ele consegue acompanhar, mas ele não consegue controlar. Essa é a ideia que o professor vai controlar todo o processo de ensino-aprendizagem é ilusória. O professor não consegue controlar isso. Tá? Por isso a ideia presente no provérbio que é preciso toda uma aldeia, esse aí nós vimos na última aula, né? Toda uma aldeia para educar uma criança. Resposta correta, letra A. Complicado, né, gente? Agora a prova foi tudo dentro de sala de aula, tá, gente? Tudo que eu dei em sala. Vocês não podem negar isso. Então, planejamento, tá? Então, o livro é do Libânio, né? Eu mandei para vocês lá no WhatsApp e eu ampliei o texto para vocês e coloquei o texto de novo no grupo, ampliado, para facilitar a leitura. A primeira informação que coloca na introdução. O planejamento escolar é uma tarefa docente. Docente é professor. Discente é aluno, tá? Ou estudante. Então, o planejamento escolar é uma tarefa docente, que inclui tanto a previsão das atividades didáticas em termos de sua organização e coordenação, em face a objetivos propostos, quanto a sua revisão e adequação no decorrer do processo de ensino. Então, aqui nós temos 3 informações importantes. Primeiro, tentando definir o que é planejamento escolar. Planejamento escolar pressupõe onde você quer chegar, né? Então, pressupõe aqui quais são os seus... deixa eu voltar. Quais são os seus objetivos? Então, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Se você definiu quais são os seus objetivos, você vai saber definir que atividades seriam apropriadas para chegar nesse objetivo. E aí você vai organizar essas atividades dentro de um cronograma para que esses objetivos sejam atingidos. Além disso, você vai ter que fazer certas revisões, né, para que você possa adequá-lo. Por exemplo, eu dei a primeira avaliação agora
eu percebi que eu tenho que ler o texto com a turma. Então, eu estou aqui lendo o texto com a turma porque eu fiz uma revisão no meu planejamento. Provavelmente, eu não vou conseguir dar todo o conteúdo necessário para essa disciplina. Eu vou ter que focar no que é realmente importante, porque aí eu consigo fazer o conteúdo, mas de maneira mais adequada para vocês. Tá? Para atingir os meus objetivos, que é transformar vocês em professores. Tá? Que esse é o objetivo nosso. O planejamento é um meio, não é um fim em si mesmo. Por isso que ele pode ser revisto e adequado. Então, o planejamento é um meio para se programar as ações docentes. Então, as minhas ações da agora para frente estão programadas porque eu fiz uma revisão no meu planejamento. Então, quando eu começo a aula, eu já começo com tudo planejado. Planejado não quer dizer que é tudo rígido, não. Tá? Mas é também um momento de pesquisa e de reflexão. Gente, a gente tem que pesquisar o tempo inteiro para verificar qual é o melhor texto, qual o texto que está mais adequado, qual o texto que não está mais adequado. Você vai ver claramente se aquilo está sendo atendendo ou não. Então, é aqui que você vai verificar se está nitidamente ligado à avaliação. Então, a minha avaliação, ela pressupõe que eu trabalhei em sala. Por que eu pressuponho que eu trabalhei em sala? Porque é justamente devido à minha ação docente em sala de aula que eu planejei para atingir os meus objetivos. Então, a avaliação, ela não é para dar nota, simplesmente. Eu poderia fazer uma avaliação sem emitir nota para vocês. Mas vocês não querem fazer, que só vale fazer que se vale nota. Qual que é a pergunta que o aluno mais faz? Vale nota, professor? Né? Nós achamos que a avaliação é para dar nota. Não, gente. A avaliação é para aferir, é para avaliar, é para verificar se aquilo que se as suas estratégias que você está utilizando vai atingir ou não atingir o objetivo. Se os objetivos propostos por você foram atingidos pela maioria dos alunos ou não. Por acidente, a gente dá uma nota. Porque nós temos uma nota para fazer um fechamento de 100%. Mas se não houvesse nota também, a gente faria a mesma coisa a avaliação. Tá? Entenda isso. Ok? Tem alguma dúvida aí nesse texto? Até aqui tranquilo, né? Bom, vai acabar... Oi. Sobre a avaliação, eu não consegui interpretar direito as perguntas. É porque você colocou um texto lá e, na minha opinião, igual você falou, a gente está acostumado, tipo, as respostas ser padrão, ser uma resposta só. Pois entendeu? nós temos que mudar isso. Então, não seria, tipo, não teria como mudar um pouquinho na hora na pergunta, tipo assim, segundo o que você entendeu, segundo o texto, fala o que você entendeu. Sim, mas... colocar tipo isso nas perguntas, eu acho que eu ia entender melhor. Ok, eu iria entender melhor a responder. O que você entendeu é igual explique. Fonte. Igual o quê? É igual explique. Então, isso aí que eu não consegui interpretar. Pois explicar é o que você entendeu. Ô, Fonte, Oi. Eu achei que as respostas estavam tudo nas apostilas lá, então era só lá pegar lá e... Não. Eu fiz isso. Eu não quero transcrição de apostila, eu quero que você diga para mim o que você entendeu. Então, Fonte, mas você não pôs isso lá. Aí eu acabei que eu fiz errado mesmo, viu? Pois o que eu acho é o seguinte, o que eu percebi, gente, o que eu percebi é claramente isso. Vocês estão com dificuldade de ler e interpretar o que está pedindo. Tá? Nós temos que corrigir isso. Oi. O erro, igual você está falando aí, parece que a turma toda ficou com uma nota baixa. Sim. Certo? Certo. Aí você não acha que, tipo assim, o erro não está só na turma, ou você acha que está só na turma? Olha, não estou falando que o erro está só na turma. Eu usei uma estratégia na primeira etapa
Eu sempre falei com vocês aqui, eu planejei a primeira etapa toda, eu defini as atividades didáticas que eu ia desenvolver. Ou seja, desenvolvi essas atividades didáticas. O que aconteceu agora com a avaliação? Olha, os objetivos que eu propus da primeira etapa não foram atingidos. Então eu tenho que reorganizar. Eu tenho que fazer uma revisão e reorganizar isso. Só que eu não vou ter tempo para voltar para trás e reorganizar o que já passou. Eu tenho que reorganizar na próxima etapa. E como a próxima etapa vai trabalhar planejamento, eu estou já mudando a forma de apresentar o texto para vocês, para ver se vocês conseguem entender o que estamos lendo no texto. Para você entender o texto. Então, por exemplo, esse texto que está aqui, está claro para você? Fonte, voltando na prova, você sabe por quê? Porque eu fiquei até tarde da noite fazendo essa prova, gente. Pois é. Assim, para tirar uma nota baixa. É justamente a dificuldade de compreensão. Então, olha só, o que eu estou dizendo é o seguinte: qual é a dificuldade da turma? A prova serviu para mim para avaliar que a turma está com muita dificuldade para entender o que está se pedindo. Tanto na questão da prova quanto no estudo.